retomar alguns textos. De vez em quando, nós precisamos relembrar algumas coisas na nossa vida. E o texto que eu queria relembrar com os irmãos é o livro de Jó. E o livro de Jó traz algumas informações impressionantes, porque ele toca num assunto muito delicado, que é o dilema da existência humana em si, que é a respeito do sofrimento humano. O sofrimento humano é muito discutido, e foi o primeiro livro a tratar do sofrimento humano assim, de uma forma muito aberta e muito singular, muito particular. E o livro de Jó, no capítulo 1, vai trazer para a gente esse dilema, que em algum momento da vida Deus se depara com o inimigo. Não sabemos como aconteceu isso, mas a Bíblia narra que um dia aconteceu esse momento, e que houve um diálogo entre Deus e o inimigo sobre a vida de Jó, e que logo nos primeiros versículos, Deus olha para Jó e mostra um currículo de Jó, que talvez um currículo que muitos de nós ainda não chegamos perto. Ele diz para o diabo, o inimigo, que Jó é um homem justo, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Um currículo de servo de Deus, invejável, digamos assim. Mas aí aconteceram coisas na vida de Jó que o levou a esse sofrimento extremo. E que muitos de nós, eu até falo, na verdade, de que eu nunca consegui ver em toda a Bíblia tanta tragédia num momento só, de uma hora para outra. E a partir disso, como foi que Jó, ele conseguiu lidar com tanto sofrimento que o cercava? E aqui no capítulo 1, versículo 20, depois de Jó ouvir uma avalanche de coisas acontecendo na vida dele, ele diz assim: então Jó se levantou e rasgou o seu manto, depois raspou a cabeça, prostrou-se com o rosto no chão em adoração e disse: saí nu do ventre de minha mãe e estarei nu quando partir. O Senhor deu o que eu tinha e o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem culpou a Deus. Que Deus nos abençoe com a compreensão desse texto. Minha oração é que o Espírito Santo continue falando ao seu coração. Só algumas particularidades desse texto, antes da gente iniciar a nossa exposição. O livro de Jó não tem um autor. Nós não sabemos quem escreveu o livro de Jó. Jó não escreveu esse livro. Jó é o personagem principal desse livro. E quando, na verdade, Jó é deparado com essa situação, o autor bíblico descreve o sofrimento em terceira pessoa. É como se alguém olhasse de fora, de longe. Então, Jó não tem um autor em si. A tradição atribui a Moisés, mas fica muito distante. Mas uma outra particularidade desse livro é que a tradição acredita que foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito de verdade, a ser manuscrito. Não foi o Pentateuco. O primeiro livro a ser escrito da Bíblia foi o livro de Jó, segundo a tradição. E aí fica aquela briga se foi pré-exílico ou pós-exílico, e tem ferramentas de sobra para atribuir se foi um ou se foi outro. Porque se for pré-exílico, fala dos patriarcas, que aqui fala do patriarcado de Jó. Mas também se for pós-exílio, fala do diabo. Não se falava do diabo antes do exílio. O povo de Deus só veio ter compreensão de que existia Deus e o diabo, duas forças antagônicas, quando eles estiveram no exílio. Tanto é que você vai ver nenhuma referência ao inimigo até Jó aparecer. Então, quando chega no exílio, é que o povo tem a compreensão de que existe o diabo, de que existe um inimigo, de que existe uma força que é contrária à força do bem. O bem e o mal são antagônicos, segundo o pós-exílio. Mas, enfim, o que na verdade interessa para a gente é saber
que existia um homem que passou por um sofrimento inagualável. Que existia um homem, no contexto bíblico, que sentiu na pele o que é lidar com o dilema do sofrimento humano na pele. E aí essa mensagem é fruto de ouvir algumas pessoas que durante essa semana, pelo menos 4 pessoas, se apresentaram para mim falando assim: pastor, eu sinto como que o mundo desabou sobre a minha cabeça. A sensação que eu tenho é que parece que o mundo desabou sobre mim. Porque é um acontecimento atrás do outro, é uma coisa ruim acontecendo logo em seguida. Parece que eu não tenho tempo para respirar. Quando eu acho que eu superei um momento, vem um outro momento. E quando eu estou tentando ainda me reconstruir daquele momento, vem outro momento que me joga para baixo e eu fico sem forças para poder caminhar e sem fazer absolutamente nada na minha vida. E aí a gente olha ao redor e o que eu faço? Quando essa avalanche de acontecimentos, um atrás da outra, sem aviso prévio, acontece na minha vida. Se você for com alguns versículos, para você entender o que a gente está falando, ter noção do que é o sofrimento humano, você vai ver aqui no capítulo de número 1, versículo 13, depois do diálogo que Deus estava ali estabelecendo com o inimigo, ele vai dizer assim: certo dia, olha só, certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete na casa do irmão mais velho, chegou à casa de Jó um mensageiro com essa notícia: seus bois estavam arando e os jumentos pastando perto deles, quando os sabeus nos atacaram, roubaram todos os animais e mataram todos os empregados, só eu escapei para lhe contar. Enquanto ele falava, outro mensageiro chegou com essa notícia: fogo de Deus caiu do céu e queimou suas ovelhas e todos os seus pastores. Só eu escapei para falar. Enquanto ele falava, outro mensageiro chegou com essa notícia: 3 bandos de saqueadores caldeus roubaram seus camelos e mataram seus servos. Só eu escapei para lhe contar. Enquanto ele falava, outro mensageiro chegou com esta notícia: seus filhos e suas filhas estavam num banquete na casa do irmão mais velho. De repente veio do deserto um vendaval terrível e atingiu a casa de todos os lados. A casa desabou, todos os seus filhos morreram, só eu escapei para lhe contar. É muita desgraça num dia só. Mal terminou de falar um, chegava outro. Mal terminou de falar um, chegava outro. Mal terminou de falar um, chegava outro. E não tinha tempo para respirar. Irmãos, às vezes nós nos sentimos assim, que parece que o mundo desabou sobre a nossa cabeça, e parece que quando nós estamos tentando nos recuperar de um problema, vem outro. Quando a gente tenta se levantar de um problema complicado, vem outro. Quando a gente tenta se recuperar de um trauma, de algo ruim que aconteceu na vida da gente, vem outro. E é só notícia ruim, só notícia ruim, só notícia ruim. Parece que não tem espaço para que a gente possa ter um otimismo na nossa vida, porque muita coisa ruim acontece ao nosso redor. E a grande decisão que Jó tomou, imagina um camarada ouvindo tudo isso, sem reação, sem força, sem poder esboçar uma palavra, sem poder chorar em uma notícia para outra. O mundo desabou sobre a sua cabeça. E aí o cara, quando chega no versículo 20, a reação dele foi... E aí eu queria trabalhar com os irmãos essa reação de Jó. E talvez fazer e tentar responder a pergunta: o que eu faço quando o mundo desaba sobre a minha cabeça? O que eu faço quando eu estou diante de um sofrimento, que um sofrimento é tamanho na minha vida, de que eu não tenho forças nem para respirar, nem para falar, nem para chorar, porque às vezes, irmãos, tem sofrimentos que são muito solitários, e tem sofrimento que a gente não consegue esboçar nenhuma reação. O fato da pessoa não estar chorando não significa que ela não esteja sofrendo, porque às vezes o sofrimento é tão grande que a gente não tem nem força para chorar, porque a gente não consegue nem explicar. E eu queria mostrar para os irmãos o que Jó fez que pode servir de lição para a gente quando o mundo desaba sobre nós. O que Jó, quais as atitudes que ele tomou que nos levam a refletir
sobre as atitudes que nós estamos tomando ou que nós podemos tomar diante de um cenário como esse. E a primeira coisa que eu aprendo desse texto é que no versículo 20 diz que quando Jó ouviu tudo isso, ele se levantou. Indica que ele estava parado, sentado ou deitado em algum lugar, a Bíblia não relata, mas diz que ele se levantou, fez aquilo que era de costume fazer na tradição judaica de lamento, que é rasgar o seu manto, raspar a cabeça, prostrar-se com o rosto no chão e fez o quê? Adorou. Cara, esse cara tem muito para nos ensinar sobre o sofrimento humano. Mas essa postura de se levantar e adorar nos aponta para uma direção singela. Quando o mundo desaba sobre a nossa cabeça, quando o sofrimento é tamanho, nós não podemos permitir que esse sofrimento me impeça de prosseguir. A minha vida não parou. E a minha vida não pode parar por causa do sofrimento. Há momentos em que eu vou demorar um pouco para me levantar, para me reconstruir, para seguir a minha vida. Há momentos na minha vida em que o sofrimento muitas vezes pode ser tamanha, mas eu preciso tomar uma decisão, eu preciso tomar uma postura, eu preciso agir, eu preciso fazer algo. E diante do sofrimento humano, nós não podemos permitir que a murmuração em si tome conta. Porque a primeira atitude que Jó tomou foi uma atitude de adoração. Adorar a Deus é muito mais do que cantar canções. Adorar a Deus é, diante de um cenário o qual estamos inserindo de sofrimento, eu ter forças para me levantar e seguir a minha vida. A minha vida não pode parar por causa do sofrimento. Eu tenho momentos que eu tenho que parar sim, que eu tenho que lamentar, mas isso não pode me impedir de prosseguir a minha vida, de seguir. Porque o que acontece com muita gente? Muitas pessoas mergulham no sofrimento e não têm forças para sair dele. Tem muitas pessoas que mergulham no sofrimento e esse sofrimento inunda tanto a sua vida que não permite que ele faça mais planos, que sonhe mais. O mundo acabou, o mundo desabou, eu não sei mais o que fazer, eu não tenho forças para fazer absolutamente nada. E Jó se levanta e ainda consegue cumprir todo o seu ritual que a tradição judaica fazia de lamentos. Quando alguém passava por uma perda terrível, ele adora a Deus. E se tem uma coisa que nós precisamos aprender, é trocar a murmuração pela adoração. A murmuração me paralisa. Quando eu mergulho no sofrimento e lamento por estar nele, eu fico paralisado, eu não consigo avançar. Existem muitas pessoas que ao invés de adorar a Deus no meio da dor, do sofrimento, abre aspas, parênteses, seja lá o que for, é muito difícil adorar a Deus no meio do sofrimento. Ok? Parece que quando a gente fala aqui, parece ser uma coisa simples, mas quando alguém está vendo o mundo desabar sobre a sua cabeça, ela não consegue ter forças para adorar a Deus, mas Jó diz que é possível sim. Então, fechando parênteses, é difícil adorar a Deus no meio da dor, mas é possível adorá-lo mesmo no meio da dor, porque se eu não consigo adorá-lo no meio da dor, eu não consigo prosseguir, eu não consigo avançar, o meu mundo para junto com o outro, a minha vida para junto com o sofrimento, e se a minha vida parar por causa do sofrimento, eu não vou conseguir ver esse sofrimento sendo sanado por Deus, eu não vou conseguir ver Deus agindo ao meu redor. E quando a gente não tem força para sofrer sozinho, Deus envia pessoas para sentir a dor da gente. No capítulo 2 desse livro, os amigos de Jó, nos 7 primeiros dias, tá, gente? Abre parênteses. Porque depois do 7º dia, eles só abriram a boca para falar besteira. Porque a gente encontra disso, né? No meio do sofrimento, a gente encontra 2 tipos de pessoas. Aquela que chega para a gente e sofre junto com a gente, e aquelas que diz que Deus está me punindo porque eu pequei, porque eu errei, porque, enfim.
Mas aí os amigos de Jó, por 7 dias, eles ficaram caladinhos ao lado dele. Porque quando a gente está lidando com sofrimento, e segurar o sofrimento sozinho é doloroso, mas Deus sempre envia pessoas para nos ajudar a superar esse momento. Então, o que eu faço, pastor, quando o mundo desaba sobre a minha cabeça, quando eu não tenho nem chance de respirar, de tanta coisa que acontece uma atrás da outra? Não permita que o sofrimento lhe impeça de avançar, de prosseguir. Se é para lamentar, faça como Jó, lamente, mas não murmure. Se é para sofrer aquilo, porque só sendo um robô, para não sofrer os ataques, nós somos humanos, nós sofremos tudo, sentimos tudo, lamentamos tudo pelo que acontece. Mas eu não posso murmurar. Lamentar é uma coisa, murmurar é outra. A murmuração me paralisa, a adoração me faz prosseguir. No meio de tudo isso, Jó ainda tem forças para adorar o Senhor. Mas tem uma outra coisa que esse texto fala, que é muito ligado a isso. No versículo 21, Jó fez uma declaração que foi como ele jogar uma bomba no inferno. Sabe quando você joga uma bomba no inferno e corre? Foi isso que Jó fez. Quando o inimigo achava que Jó ia jogar tudo para o alto, ele diz no versículo 21, nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Cara, fazer uma declaração dessa no meio do sofrimento é um dos desafios grandiosos que nós temos. O que Jó nos ensina quando o mundo desaba sobre a nossa cabeça? Aprender a lidar com a soberania de Deus. O que é lidar com a soberania de Deus? É muito traduzido por uma canção moderna que foi perfeita ao ser criada, que ele diz assim: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, mas se fechar, Ele continua sendo Deus. O que é isso? Soberania de Deus. Lidar com a soberania de Deus é servir a Deus pelo que Ele é e não por aquilo que Ele faz. Lidar com a soberania de Deus é saber que os meus sofrimentos e que as minhas qualidades, a minha prática de fé, não me blinda do sofrimento. Porque se fosse isso, Jó não iria passar por sofrimento nenhum, porque o currículo que Deus fez de Jó é invejável. Mas aí nada daquilo blindou Jó, para nos dizer o quê, gente? Soberania de Deus. O fato de você servir a Deus com toda a sua intensidade, com toda a sua força, com todo o seu coração, o fato que você está envolvido, ser o melhor servo de Deus que você puder ser, se desviar do mal, isso não blinda você do sofrimento. Isso apenas te ajuda a lidar com ele, acreditando numa soberania. É dizer, olha, foi vontade de Deus. Isso significa assim, eu acredito que Deus sabe o que faz. Eu acredito que Deus está no controle disso. Deus nunca faz nada sem propósito. Deus tem um plano nisso. Eu posso desconhecer, está me causando dor. Eu não sei explicar por que eu estou passando por isso. Porque nem tudo tem que ter explicação. Nem tudo precisa de explicação. O grande problema é que a gente fica correndo tanto atrás de explicação que a gente perde a graça de ser cuidado por Deus, porque eu estou tentando encontrar na minha vida alguma coisa. E às vezes não tem. Às vezes não tem nada. Apenas aconteceu, apenas foi vontade de Deus, apenas diante de Deus tem um propósito nisso. Precisamos acreditar sempre na soberania de Deus. E nem tudo Deus vai explicar. Deus explicou alguma coisa para Jó? Quem já leu esse livro de Jó? Gente, levante a mão só para conhecer. Você leu esse livro de Jó? Me diga onde foi que Deus explicou a Jó o que ele estava fazendo. O diálogo foi entre Deus e o inimigo. Jó não ficou sabendo de absolutamente nada.
nem sabia do que estava acontecendo. Mas aí aconteceu uma coisa lá no último capítulo, 42, versículo 5, quando Deus conversa com ele e fala para ele a postura que ele tomou diante do sofrimento. Ele diz assim: antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. O que Jó está dizendo? O que eu passei me ajudou a conhecer mais o Senhor. Isso é uma postura de lidar com a soberania de Deus. Lidar com a soberania de Deus é saber que em todas as situações da minha vida, Deus tem um propósito. E isso me ajuda a entender mais sobre Ele. Isso me ajuda a conhecê-lo melhor. Jó entendeu que no meio do sofrimento ele passou a ver a Deus, a conhecer a Deus, a entender Deus, a saber que Deus é soberano. Meu amado e meu irmão, talvez você esteja passando por um mundo de desabar sobre a sua cabeça. Não tente encontrar uma explicação para isso. Não pode não ter explicação nenhuma. Apenas confie que Deus sabe o que faz. Deus nunca se engana. Deus nunca faz nada sem propósito. Quando Jó se deparou com o dilema do sofrimento, ele vai dizer: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eu fui aprovado no concurso? Amém. Eu fui reprovado no concurso? Amém. Eu consegui ingressar no curso que eu tanto queria? Amém. Eu não consegui ingressar no curso que eu queria? Amém. Eu estava orando para uma pessoa ser curada e Deus curou? Amém. Eu estava orando para que Deus curasse uma pessoa e Ele não curou? Amém. Ele é soberano. Ele faz coisas que nós não compreendemos. E quando eu aceito a soberania de Deus, eu consigo viver melhor. E não lamentando as coisas que poderia ter sido. Mas assim, daquilo que o jeito que Deus está apresentando para a gente. Lidar com a soberania de Deus é declarar isso. É saber que Deus está no controle de todas as coisas. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Mas tem uma outra coisa que esse texto vai dizer, que no versículo 22 ele diz assim: em tudo isso Jó não pecou. E pensando sobre isso, o que a gente faz com essa postura de Jó, quando o mundo desaba sobre a nossa cabeça? A gente pode fazer mais uma coisa: não permitir que o sofrimento tire a nossa integridade. O que Jó está fazendo é assim: eu não vou pecar contra Deus por causa do meu sofrimento. Eu não vou perder a minha integridade, porque diante do sofrimento, muitas pessoas chutam o balde. Diante do sofrimento, muitas pessoas jogam tudo para o alto. Diante do sofrimento, algumas pessoas ficam irreconhecíveis. Diante do sofrimento, muitas pessoas se fecham, ficam mais fechadas, duras, carrancudas, com coração de pedra. Diante do sofrimento, muitas pessoas ficam ríspidas. Diante do sofrimento, nós despejamos as nossas angústias na vida de pessoas que não merecem e não são culpadas por estarmos passando o que estamos passando. Entende que tem pessoas muitas vezes que estão passando num ápice do sofrimento, mas mesmo assim elas não se abrem, elas continuam fechadas com o coração pesado, ríspida com todo mundo, porque não consegue lidar com o tamanho sofrimento e não sabe o que fazer com ele. São pessoas que já apanharam tanto na vida, que a única postura que ela tem é essa. Uma pessoa que é muito ignorante, é uma pessoa que está em sofrimento. Uma pessoa que é muito ríspida, é uma pessoa que está sofrendo, e a forma que ela tem de reagir à vida e ao sofrimento, é com a sua rispidez, é com o seu momento caótico, é com o seu jeito de ser. E aí, o texto diz assim: em tudo isso o quê? Do versículo 13 ao versículo de número 19. Em tudo isso, Jó não
pecou, ele não perdeu a sua integridade por causa do sofrimento. Meu amado e meu irmão, não permita que o sofrimento tire de você a sua integridade. O sofrimento serve para nos quebrantar. O sofrimento serve para nos aproximarmos de Deus. O sofrimento serve para nós entendermos que Deus tem um propósito e está no controle disso. O sofrimento serve para que a gente possa compreender que não é por causa do sofrimento que eu vou pecar contra Deus. Não é o sofrimento que vai me afastar de Deus, mas é o sofrimento que vai me fazer compreender que independente das circunstâncias, eu vou continuar seguindo os passos de Jesus de Nazaré. Não é o sofrimento que vai me tirar disso. E saiba que o sofrimento também é uma armadilha muito grande do inimigo para tirar muitos servos de Deus do caminho. Há uma permissão de Deus, como houve a permissão de Deus na vida de Jó, mas o inimigo usa essa estratégia para fazer com que muitas pessoas questionem a Deus, como a mulher de Jó fez. Se você ler o capítulo 2, qual foi a declaração que a mulher de Jó fez? Ainda continua com a sua integridade, amaldiçoa esse Deus e morre. E aí Jó fala carinhosamente, chama de louca, e ele diz assim: você não aceitou o bem de Deus e agora você quer recuar quando aceita o mal? Em outras palavras, eu não vou perder a minha integridade. Eu sei em quem tenho crido, e Ele é poderoso o suficiente para fazer aquilo que eu não sou capaz de fazer. Então o sofrimento não pode tirar de mim a minha integridade. Quando o mundo desaba sobre a nossa cabeça, não permita que o sofrimento arranque de você essa integridade. E eu queria fechar esse texto quando ele diz aqui no versículo 22 ainda: em tudo isso Jó não pecou, e encerra o capítulo 1, o primeiro cenário do capítulo 1, dizendo o quê? Nem culpou a Deus. Nem culpou a Deus. Irmãos, eu queria fechar essa reflexão dizendo para você assim: Deus não é culpado pelo seu sofrimento. Deus não é culpado pelo seu sofrimento. Embora, em muitos momentos da nossa vida, nós queremos encontrar um bode expiatório para culpar. A gente quer culpar alguém por estarmos passando o que estamos passando. Nós queremos encontrar alguém para despejar toda a nossa mágoa, todo o nosso desespero. E aí, quando a gente não encontra essa pessoa, nós atribuímos a Deus a culpa por estarmos passando o que estamos passando. Mas eu quero concluir afirmando isso que Jó falou e fez. Jó não culpou a Deus. Em outras palavras, Deus não é culpado pelo seu sofrimento. A vida, muitas vezes, nos leva por situações e circunstâncias que nós não gostaríamos. Mas Deus não é culpado pelo nosso sofrimento. Eu queria que você baixasse a sua cabeça agora.